Rússia usa sua força e invade a Ucrânia. Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Isso vai fazer com que o custo dos produtos importados na China se torne mais caro. Condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. A forte queda das bolsas europeias fez o investidor correr para vender ações aqui no Brasil e cobrir os prejuízos lá fora. As famosas Torres Gêmeas de Nova York em chamas. 1º de julho de 1994, o dia em que o Brasil conheceu o real. Não esse real, esse real. Naquela época os preços eram um pouco diferentes do que o que a gente está acostumado. De 1994 até 2024, a inflação se acumulou em 704%. E o dólar saiu de R$1 para os 5,45 que a gente está vendo hoje. Isso porque, comparado à história do Brasil, hoje a gente está tirando onda. Margarina Doriana, 500 gramas, 42,900. Leite longa-vida LG, 1 litro, 29,900. Papel higiênico, 24,900. Entre 1980 e 1994, a inflação acumulada no Brasil foi de... acho que eu nem sei falar esse número. 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717.671%. Se tem uma coisa que o brasileiro entende mais que futebol, é inflação. O que é inflação? Assim, eu não entendo tão bem sobre esse papo de inflação. No meu entender, a inflação é quando a economia do nosso país está estabilizada. Um imposto cobrado mais que o devido. É imposto? Ô, editor, calma, pega leve aí, pô. As pessoas não tiveram acesso a Jovens for Schools para aprender educação financeira, empreendedorismo e inteligência socioemocional na escola. Só as escolas que têm o nosso programa têm isso. Link na descrição. Então, ainda que a gente não esteja sofrendo com a inflação galopante que a gente já viveu no passado, é inegável que ela ainda existe. Não acontece só com a gente, não. O mundo está projetado para ter uma inflação média de 5,8% em 2024. Mas, por que os preços sobem? Por que isso acontece mais em alguns países do que em outros? Melhor pegar uma pipoca. Por que os preços sobem? Boa pergunta. Inflação? A inflação sobe, consequentemente, tudo sobe junto. Mas o que causa a inflação? Os produtos começam a subir para compensar impostos e tudo mais. It's always and everywhere a monetary phenomenon. Essa é a frase mais conhecida do economista Milton Friedman, e ela basicamente significa que o principal fator que influencia no aumento dos preços é quando o aumento da quantidade de dinheiro na economia acontece numa velocidade maior do que o aumento da produção de riqueza real. Então, seus bens como carros, alimentos, móveis, ou então serviços como reparos elétricos, atendimento médico e desenvolvimento de aplicativos. E o Friedman sustenta esse argumento, mostrando gráficos que relacionam a quantidade de dinheiro por unidade de produção contra o índice de inflação de diferentes países. Estados Unidos, Alemanha, Japão, Brasil. A correlação é clara. Se o crescimento da quantidade de dinheiro em uma economia acontece na mesma proporção do que a produção de bens e serviços do mesmo período, os preços se mantêm. Mas se o crescimento da oferta monetária acontece numa velocidade maior do que o crescimento da produção, os preços sobem. Mas talvez seja mais fácil de demonstrar isso com um experimento. Isso aqui é uma caixa, como você pode ver. Imagina que tudo que está acontecendo aqui nessa caixa é um país e tem toda uma economia aqui dentro. Existem, por exemplo, remédios, existem copos, existem livros. Todos os itens que estão aqui, eles podem ser comprados nessa economia. Se a quantidade total de dinheiro nessa economia for, por exemplo, de R$10, como desse saquinho, quer dizer que o valor total desses bens e serviços precisam caber dentro desses R$10 que estão aqui. Então, no caso, esse remédio pode custar R$2, o copo R$3 e o livro R$5. Vamos supor que eu aumento a quantidade de dinheiro disponível para a população dessa economia. Então, pessoas têm mais dinheiro, então elas começam a comprar mais. Acontece que as pessoas elas estão disputando pelo mesmo número de produtos e serviços, que não mudou. Ainda tem um livro, ainda tem um remédio e ainda tem um copo. Só que quando uma pessoa ela chega e ela compra algo, ela tira esse item da caixa, porque ela levou para casa, não está mais no mercado. Conforme os produtos vão saindo da prateleira, o que acontece? Eles ficam mais difíceis de encontrar e as pessoas então ficam dispostas a pagar mais por esses produtos. Assim, as empresas não têm por que continuar vendendo esses produtos que sobraram pelo mesmo preço por um motivo muito simples, porque elas sabem que estariam perdendo dinheiro se não aumentassem os preços desses produtos que sobram também. Resultado, os preços começam a subir. O livro que antes custava R$5, ele vai custar 10, o copo custava R$2, vai custar 4, o remédio custava R$3, vai custar 6, se adequando a esse novo momento dessa oferta monetária que é o dobro do
do que anterior. Mas e se eu aumentar a quantidade de produtos e serviços na mesma proporção que eu aumentei de dinheiro? Agora, os consumidores eles têm mais opções de consumo, como 2 copos, 2 remédios, 2 livros, e as empresas que vendem esses produtos têm mais produtos nas prateleiras e estão disputando pela mesma quantidade de consumidores. Para impedir que os consumidores comprem com outras empresas concorrentes, as empresas que competem entre si são o quê? Forçadas a reduzir os preços e manter as suas vendas. Dinheiro, por si só, não tem valor. Se só tivesse, por exemplo, dinheiro na economia, o que você ia poder fazer com esse dinheiro? Investir? Você não pode fazer nada. Se só existisse dinheiro, só existia papel. E papel precisa ser usado para comprar alguma coisa. É preciso que haja produção para que dinheiro tenha valor. Faz sentido isso? Aprendeu alguma coisa aqui? Aprendi bastante. Para levar isso para um contexto Brasil, se a gente tirasse uma foto hoje de todo o dinheiro impresso, todas as contas bancárias de cada pessoa, de cada empresa, de todos os órgãos do governo, a gente chegaria numa quantidade total de reais que existem na economia. Essa é uma quantidade limitada de reais. Mas, todo ano que passa, os preços aumentam aqui no Brasil e em praticamente todos os países do mundo. Então, tem dinheiro sendo injetado na economia numa velocidade maior do que a produção de riqueza. Por quê? Quem que define a quantidade de dinheiro que existe na economia? Putz, os bancos? Não? Imagino que seja a Casa da Moeda. Era pra ser do governo, de cada país, né? Acho que geral não tem alguém que cuide de tudo, mas deve ter. Mas a gente deve conhecer. Governo? Claro, o governo pode queimar a caixa, ele pode injetar o seu dinheiro na economia por meio de políticas públicas, assim como as pessoas podem, de repente, se sentir mais confiantes com o futuro, consumir mais, gastar mais, e isso tudo tende a empurrar os preços para cima, porque aumenta a demanda. Mas, de acordo com Milton Friedman, quando o governo ou a população e as empresas, elas simplesmente gastam mais rapidamente o dinheiro que já existe, isso influencia no aumento da velocidade de circulação do dinheiro no curto prazo. Não influencia necessariamente no tamanho da base monetária disponível. A teoria de Friedman diz o seguinte: M vezes V é igual a P vezes Q, onde M é o total de dinheiro na economia, ou seja, é a base monetária, a foto que a gente tira de hoje do dinheiro disponível. V é a velocidade na qual o dinheiro é movimentado de uma mão para outra, de uma transação para outra, e o quanto dinheiro circula na economia. P é o preço médio de cada produto ou serviço existente, e Q é a produção real desses produtos e serviços na economia, a quantidade de produtos e serviços produzidos. Ou seja, a teoria de Friedman diz que ao aumentar a velocidade de circulação do dinheiro, como o governo faria gastando mais momentaneamente, isso tende a gerar, temporariamente, um aumento dos preços. Afinal, se o governo está gastando mais, esse dinheiro está chegando nas mãos das empresas e pessoas, que também começam a gastar mais por isso. E aí, para aproveitar essa alta da demanda, as empresas começam a produzir mais também, para conseguir vender mais. No entanto, como o dinheiro que o governo tem é limitado, uma hora ele precisa segurar os seus gastos e a velocidade de circulação do dinheiro na economia volta a reduzir. Como a demanda tinha aumentado por causa disso, agora a demanda diminui. E as empresas, para conseguir vender seu estoque, agora que a demanda diminuiu, elas reduzem os seus preços e elas passam a reduzir a produção, e tudo isso tende a conter que a inflação continue avançando. Então V pode subir no curto prazo, mesmo que não haja um aumento de M. Mas a teoria quantitativa da moeda do Milton Friedman diz que V haveria de descer depois, corrigindo então os preços que haviam subido. O mesmo vale para períodos de redução de juros, em que a população tende a gastar mais. Nesse caso, não foi criado mais dinheiro. Só houve um incentivo para que pessoas e empresas contraíssem mais dívida, porque os juros estão mais baratos da dívida, e com isso elas gastassem mais das suas reservas, até porque os investimentos em renda fixa também estão rendendo menos. Ou seja, no curto prazo, os preços aumentam, mas uma vez que o dinheiro foi gasto, ele não pode ser gasto de novo pelo mesmo indivíduo, porque, por definição, o indivíduo precisa poupar esse dinheiro todo de novo, isso leva tempo. E para ele poupar, ele não pode gastar. E uma dívida também, se ela foi contraída, aumentando momentaneamente os gastos de parte da população, eventualmente a população vai precisar devolver o dinheiro que ela pegou emprestado do banco para o banco e, portanto, gastar menos do que gastou ao contrair a dívida. Ou seja, é um grande ciclo. Quando a velocidade de circulação do dinheiro na economia aumenta, mas não é aumentada a base monetária total, não é aumentado o M, os preços podem aumentar no curto prazo, mas a visão de Friedman diz que não é a velocidade de dinheiro que gera a inflação
persistente de longo prazo. Acontece que nós estamos há séculos com inflação acumulada. Parece que não é só uma questão de aumento momentâneo da velocidade de circulação do dinheiro na economia e essa velocidade vai diminuir depois. M aumentou ao longo desse tempo. Ao fabricar e emitir mais dinheiro, existe uma nova base monetária que é maior do que a de antes desse novo dinheiro. Ou seja, M ganha um novo piso e ele dificilmente volta para o patamar de antes. Então, quem que é o responsável por aumentar a base monetária da economia? Existem bancos comerciais, existem pessoas, empresas, existe o governo. Bom, bancos comerciais podem emprestar mais dinheiro, pessoas, empresas podem comprar mais, mas só um agente pode criar dinheiro e decidir quanto que os bancos comerciais podem emprestar. Sabe dizer qual é? O governo, onde tem o mercado da moeda, que é onde cria tudo. Que é o governo também. A casa da moeda. Os empresários. O empresário cria valor. Ele cria produto, serviço, sociedade. Mas quem cria o papel moeda? A Casa da Moeda? O governo? Exato, o governo. Mais especificamente, o Banco Central. O Banco Central tem o superpoder que todo mundo gostaria de ter. O superpoder de criar dinheiro. E como? Como que esse dinheiro chega na população? Pelas contas do banco? Agora o famoso Pix? Não? Eu acho que nenhum de nós iria reclamar, um Pix aí do Banco Central. Através de ações sociais, como Bolsa Família, as diversas bolsas que existem. Aí é questão de serviços, seja MEI ou seja CNPJ de empresa grande. O governo comprando serviço. Acho que seria um pouco de cada, eventos também. Acho que eles têm que fazer várias coisas reciclarem. Quando eles começam a liberar, por exemplo, o saque FGTS, Bolsa Família, essas coisas, sabe? Existem duas formas de como o Banco Central cria dinheiro e faz esse dinheiro chegar na população. A primeira, o Banco Central compra títulos públicos. Ao imprimir mais dinheiro ou simplesmente acrescentar mais alguns bilhões de reais à sua conta eletronicamente, o Banco Central pode utilizar esse dinheiro para comprar títulos públicos. Isso não acontece no mercado primário. Ou seja, o Bacen não compra diretamente os títulos públicos do governo. Então aquele negócio de o Banco Central emitir dinheiro e distribuir isso para o governo conseguir quitar a dívida, isso no Brasil não acontece. O Bacen compra esses títulos públicos no mercado secundário. Ele compra de investidores ou instituições financeiras que eles tinham comprado esses títulos do governo e agora estão vendendo. Essa é a forma mais comum de injetar novo dinheiro na economia. Existe uma segunda forma também, que é pela compra de títulos privados. Ao criar dinheiro, o Banco Central pode também utilizar esse dinheiro para comprar CDBs, LCs de bancos ou até debêntures de empresas. Mas isso só acontece em situações excepcionais e não faz parte das operações regulares do Banco Central. Então, matamos. É o Bacen o verdadeiro vilão, né? Bom, não. Ainda que o Banco Central tenha uma grande responsabilidade para a saúde e estabilidade da nossa economia, na verdade o único objetivo do Banco Central é garantir a preservação do poder de compra da nossa moeda, o Bacen precisa responder a estímulos de curto prazo na economia. E o maior estimulador de curto prazo na economia é o governo. Todo ano que o governo gasta mais do que ganha, ou seja, ele atinge um déficit nominal, ele precisou colher dinheiro de outras fontes, como contraindo mais dívida com a população, ou então aumentando sua dívida externa, ou então aumentando os impostos para arrecadar mais. E todo ano em que o governo gasta mais do que ganha, que é basicamente todo ano desde a última década, ainda que o total de dinheiro não esteja necessariamente subindo, a velocidade de circulação de dinheiro não para de subir. E como M vezes V é igual a P vezes Q, se V está crescendo a cada ano, P há de crescer também. Mas não é só V que está aumentando, M também está. Pegando dados desde 2004, quase todo ano há mais dinheiro sendo criado, tanto físico quanto eletrônico, injetado na economia, do que o crescimento do PIB, ou seja, do que o crescimento da produção de riqueza real. Então se lembra, a questão aqui não é que imprimir ou criar mais dinheiro é o problema, mas sim que isso aconteça repetidamente numa taxa substancialmente maior do que a produção de riqueza real de um país. E o Brasil não é o único em que isso acontece. Como você pode perceber aí, os países com os maiores déficits orçamentários e que têm os maiores aumentos percentuais da sua base monetária em relação ao PIB têm as maiores taxas de inflação. Inflação não é uma greve elitista em que todos os empresários decidem começar um motim, aumentam os preços para que eles possam aumentar os lucros. Bom, é claro, se você considerar o aumento dos preços dos iPhones ao longo do tempo, isso aconteceu numa taxa maior do que a inflação. Mas isso só aconteceu por um processo de diferenciação do produto vendido, tá? A Apple faz celulares de qualidade e cada vez mais desejados e sabe que pode aumentar os seus preços sem perder vendas. Ela não compete com essas outras marcas celulares que têm preço absurdamente
absurdamente menor. Porque eles se posicionam como se estivessem em outro patamar de tecnologia, de experiência de usabilidade, interface, de status. Então ela sabe que pode aumentar os seus preços sem perder vendas. O que é muito diferente de um aumento generalizado de todos os bens de consumo e principalmente aqueles que compõem os gastos mensais dos menos favorecidos. É aí que está o real problema. Uma baixa ou alta inflação é a consequência de uma boa ou má administração dos recursos públicos e da política monetária do nosso governo. E a gente precisa entender isso, porque é assim que a gente consegue cumprir bem o nosso papel de cidadão, fazer bons votos naqueles que de fato vão gerir o dinheiro que a gente paga para o governo. Porque tendo esse discernimento, a gente pode cobrar as pessoas quem a gente votou e a gente pode entender o que fazer com o nosso dinheiro em cada momento. Vale dizer que esse conteúdo de economia é ensinado no 2º ano do ensino médio na Jovens for Schools, hein? Só uma dica aí, donos de escola. Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, eu sou fundador da Jovens for Schools e esse foi o Jovens de Negócios. E ó, não dá para mudar o Brasil sem ter você para ajudar. A Jovens está participando do prêmio Top Educação, que é o maior prêmio para empresas que têm material para educação de base. A gente quer levar educação financeira, empreendedorismo e inteligência emocional para todas as escolas desse país, mas a gente precisa de você. Então se você tiver 30 segundos, segue esse passo a passo que está aparecendo na tela para você também poder votar nas Jovens. Literalmente qualquer pessoa pode votar, ainda que você não conheça uma escola para mostrar a solução. Essa é a sua forma de contribuir se em algum momento a Jovens de Negócios já ajudou você. Então, clica no link aqui na descrição para você poder votar nas Jovens, na categoria de Educação Financeira, na Top Educação, pra gente levar essa pra casa. Obrigado. Quanto é que é água de coco, irmão? 500 ml, 3 e 1 litro, 23. Aceita moeda? Aceita, lá. Então, se quiser contar aqui, ó, injetar dinheiro na economia, na prática. Tem 10 reais aqui? 10 reais, mas pode conferir aí. Valeu, obrigado. Eu agradeço. Bens e serviços sendo produzidos aqui, ó.